O papo de hoje é sobre dois assuntos que estão causando prejuízo para muita gente, que é o bloqueio indevido de perfis em redes sociais e o hackeamento, o ataque de hackers a perfis de redes sociais. Vou falar com Alexandre Ateniense, advogado especializado em direito digital. O Alexandre, está tendo uma onda de roubos de perfis, a gente não pode chamar de roubo tecnicamente, mas invasão de perfil por hackers e de bloqueio de perfis por hackers também. Né? Eu queria, antes de falar sobre a tal da onda, que você explicasse o seguinte, eu acho que as pessoas ainda têm uma dúvida a respeito disso. De quem que é um perfil em rede social? Eu sou dono dos meus perfis em rede social, eu posso fazer o que eu quiser com eles? Sim, o perfil de rede social ele pode ser tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. E das duas maneiras, hoje nós estamos vendo diversas pessoas, inclusive, explorarem comercialmente para fins de prestação de serviços, venda de produtos, mercadorias. Virou o site do século XXI. É verdade, as pessoas estão, especialmente depois da Covid-19, muita gente entrou naquela modalidade de C2C, enfim, de comércio, e a gente tá vendo um montão de gente ganhando a vida em perfil de Instagram, em perfil de Facebook, até em WhatsApp, né? Enfim, virou uma ferramenta. É isso mesmo. Outro dia nós estávamos conversando e você havia comentado comigo que fez recentemente uma pesquisa sobre diversos julgados dos tribunais acerca dos perfis. O que você encontrou a respeito? Eu fiz. Desde que a gente falou sobre o assunto, eu fiquei curioso e fui atrás para fazer uma pesquisa rápida. Bastou alguns cliques para a gente verificar que os tribunais eles têm reconhecido o direito das pessoas que têm perfis bloqueados indevidamente, é claro, ou hackeados à indenização. Eu achei decisões em Santa Catarina, São Paulo, no Paraná, em Brasília, no Maranhão, em todas elas tem uma tônica parecida. Ou alguém teve um perfil hackeado que foi usado para a prática de um golpe, de algum crime, ou alguém que teve um perfil simplesmente bloqueado por uma razão qualquer que os provedores não souberam explicar. E teve um caso muito interessante em que um streamer ele reconheceu, ele teve seu direito a lucros cessantes reconhecido pela justiça. Ou seja, a justiça entendeu que ele merecia ser ressarcido pelo dinheiro que ele deixou de ganhar por ter seu perfil indevidamente bloqueado. É uma mudança, enfim, talvez não uma mudança, mas é uma atitude interessante por parte da justiça reconhecer esse tipo de vínculo, não? Sinal dos tempos, porque afinal de contas hoje existem várias pessoas que tiram o seu sustento em razão dos perfis das redes sociais, né? Inclusive agora com o aumento da utilização do uso de meios de pagamento eletrônico, isso ainda favoreceu ainda mais, né? Então hoje o WhatsApp tem o seu meio de pagamento online, o Instagram, e por esse motivo se tornou mais atrativo, tanto para quem vai ofertar produtos e serviços, bem como também quem vai querer praticar golpes, porque os perfis passaram a ter um número muito maior de seguidores que estão interessados nesses produtos e serviços que estão sendo oferecidos. E no momento que isso fica atrativo para os golpistas, obviamente a potencialidade do dano será maior. Daí toda essa cadeia que se forma para tornar o perfil algo realmente desejável para a prática de golpes. E como você tem visto essa questão dos bloqueios de perfis? Eu acho que a questão dos bloqueios de perfis ela tem dois lados. Tem um lado que é, enfim, obrigatório em certo sentido. Recentemente a gente teve um caso, enfim, teve vários casos que se descobriu de pessoas que se passavam por profissionais de saúde em perfis sociais, recomendando dietas, recomendando uma série de coisas que não tinham como fazer, não era, enfim. Então eu acho que é uma atitude problemática essa que precisa ser impedida. Enfim, então quem usa um perfil de rede social de forma indevida, de forma que não é adequada ao contrato que ele fez ao entrar na rede social, tem que ser suprimido.
Em tempos políticos, a gente tem visto perfis sendo usados indevidamente, e a justiça tem estado muito atenta para o uso, para manipulação desses perfis de forma política. Então, é claro que você ter um perfil na rede social não te dá o direito a fazer o que você quer. É óbvio isso. Agora, Alexandre, as redes sociais também não têm o direito de fazer o que querem sem explicar sequer o que estão fazendo, que é o caso de uma série de bloqueios que você viu, enfim, que a gente já viu. Né? Sem dúvida. É bom que se diga que o que regulamenta a utilização dos perfis, obviamente, é o chamado termos de uso de serviço. É a regra do jogo. Cada rede social tem o seu próprio termo. Deixa eu só pedir uma explicação. Quando eu me associo, quando eu preencho um cadastro lá para entrar numa rede social, é aquele contrato que eu clico lá e preencho que estou de acordo. É lá que tem esse termo. Exatamente. E cada rede social tem um termo próprio. No caso do Meta e do Google, muitas vezes eles têm até mesmo um termo para todos os serviços. Mas isso tem que ser analisado porque também sofre mudanças de tempos em tempos. Daí, sempre quando um cliente procura para poder saber como recuperar um perfil ou bloquear alguém que está se fazendo passar por ele, o que é muito comum, inclusive, é necessário sempre fazer uma análise desse termo de uso do serviço para poder identificar se existe alguma violação que dê à vítima uma legitimidade para pleitear o bloqueio desse perfil ou mesmo a remoção ou mesmo a remoção. Agora, o outro lado da moeda é o fato de que, como existe um volume imenso de perfis, muitos deles falsos, criados para outras finalidades, e que podem, a qualquer momento, serem denunciados, são decisões automatizadas por parte dos provedores que tomam que fazem com que algumas decisões sobre esses assuntos sejam tomadas. E sempre quando se fala... Essa história de decisão automatizada, eu acho que é outro tema que gera muita dúvida. Quando eu estou publicando nas redes sociais, fazendo post, enfim, a gente sabe que em alguns casos há uma checagem de pessoas, há humanos checando essas informações. Né? Eles verificam especialmente conteúdos mais graves, de pedofilia e questões dessa natureza, ou seja, a gente verificando aquilo que a gente produz. Mas numa escala ínfima, não é? O que você está me dizendo é que a grande maioria dos conteúdos são checados por robôs. É o robô que define se aquele conteúdo é adequado ou não. Até porque seria impossível ter um exército de pessoas para poder fazer esse tipo de análise diariamente. Para ser bem sincero, isso é uma caixa preta, que nós não temos nenhuma clareza por parte dos provedores de saber qual que é esse percentual. Mas o que a gente imagina, pelo grande volume de decisões que existem diariamente, sobretudo de denúncias, que é impossível que isso seja feito com uma grande escala, apenas com intervenção pessoal. Ainda que isso existisse. Nem sempre uma interpretação do texto ela é algo que esteja 100% correta. Isso porque é um juízo de valor, é uma interpretação. E o ser humano também erra, não é só o sistema. Por esse motivo, toda vez que essa decisão ocorrer, ela é passível de revisão. Até mesmo é bom lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados menciona que todas as decisões automatizadas são passíveis de revisão. Exatamente. Isso passa a ser um direito do titular. Daí é importante a gente fazer essa análise caso a caso, porque a gente já viu vários casos que também existem retardamento na tomada de decisões dos provedores, o que torna a situação ainda mais prejudicial. Mas me explica um outro detalhe. Eu tenho o meu perfil, a pessoa tem o perfil dela bloqueado. Em alguns casos, pelo que eu li nas decisões, enfim, nas decisões dos juízes aqui, nas ações que foram propostas, a pessoa é tardiamente ou sequer é informada de que teve seu perfil bloqueado. Então, vamos supor que eu estou aqui, tenho o meu perfil bloqueado ou hackeado, saio de férias, volto um mês depois e o mundo aconteceu. E eu não sou nem avisado disso. É assim que funciona? Essa é assim que funciona. Essa é uma grande lacuna. O provedor não se vê no direito de alertar a um determinado titular de conta que seu perfil foi bloqueado. Ele é que vai ter que deduzir isso ao acessar a rede social.
Então, essa falha de comunicação, essa falha de obrigatoriedade no todo de uma prestação de serviço é extremamente prejudicial para a vítima. E ela que tem que exercer esse monitoramento para poder deduzir que seu perfil foi bloqueado. Não há ciência prévia desse fato. E tem duas coisas, né? Ela chega lá um belo dia e encontra seu perfil fora do ar ou algo assim. Ela não sabe se a rede caiu, ela não sabe que diabo aconteceu, ou seja, por isso que está falando que ela tem que deduzir. E, em segundo lugar, ela não sabe por que foi bloqueado. As redes elas são genéricas, né? Ela não fala. Esse é outro grande problema. Não há nenhuma informação transparente quanto a isso. Bem como também, quando você faz uma denúncia de um perfil falso ou algo do gênero, não há certeza que a sua denúncia foi processada pelo provedor. Muitas vezes, esse tipo de comunicação não acontece. Então, fica aquela situação no ar que a gente não sabe sequer em que etapa de análise que essa denúncia está sendo avaliada. Você comentou comigo em um outro momento como pode ir longe essa história de hackeamento de perfis, né? Você me contou uma história de um perfil hackeado que foi usado para abrir uma conta em banco. Enfim, um golpe importante começou de um perfil social invadido no Instagram, eu acho que você mencionou. Conta essa história para a gente. Bom, o Instagram está sendo um terreno fértil para a prática de golpes de sequestro de perfis. Isso significa dizer que começa com a mensagem oferecendo algum desconto em hotel, viagem, algo do gênero, e dali o hacker consegue sequestrar a conta. Em outras palavras, ele acessa a conta, imediatamente troca a senha para que o titular da conta não consiga mais acessar, e uma vez hackeado, ele coloca ofertas de produtos a preços de banana, eletrodomésticos, alguma coisa desse tipo. Isso atrai muita gente. Então, a porta de entrada para o golpe é essa primeira etapa. A segunda etapa é que o golpista consegue burlar, em alguns casos, o serviço antifraude de um banco digital, consegue abrir uma conta, consegue fazer o cadastramento. Só um detalhe, você não está falando em tese, você está me falando de algo que aconteceu. Sem dúvida. Eu mesmo já fui procurado um caso concreto da forma como eu estou redigindo, da forma como eu estou mencionando. Ou seja, então, os golpistas eles conseguem burlar o sistema antifraude de um banco digital. Isso não é uma teoria. Né? A gente tem visto isso. Acontece várias vezes. Existem falhas de segurança que permitem esse tipo de operação. E aí que fazem? Passam do cadastro, informam o nome da pessoa que teve o seu perfil sequestrado, já sabe o CPF da mesma, que dá mais robustez para tentar burlar a antifraude, e, consequentemente, na hora de cadastrar um Pix, coloca o e-mail dele. E aí já chega a partir da conta sequestrada e ofertam produtos, e colocando já ali, olha, minha chave Pix é essa aqui, vem aqui e deposita. Só que o dinheiro vai cair na conta que foi fraudada, mas que só ele tem acesso. E aí o golpe, o estelionato está sendo praticado. Isso tem acontecido inúmeras vezes. A gente falou de fraude, você sabe que a gente conhece um caso de uma pessoa, um correntista que teve o seu banco digital, a sua conta invadida, e o sujeito golpista ele conseguiu entrar nessa conta e negociar ações. Enfim, tamanha a engenhosidade dos golpistas. É um caso real também, que aconteceu num desses bancos, um banco digital muito importante hoje. O que a gente faz? Vi meu perfil bloqueado, cheguei aqui, liguei o computador, perfil, acho que meu perfil está bloqueado, apareceu lá um perfil fora do ar. O que eu faço? Primeira coisa é preservar a prova, tentar captar a tela do perfil, de repente com a oferta dos produtos que estão sendo feitos. Normalmente isso é feito através dos stories, através de um meio de prova robusta, como uma base de blockchain ou mesmo a ata notarial, e a partir dali procurar um advogado para poder tentar fazer a recuperação do perfil, ainda que seja em fase extrajudicial, para ver se a gente consegue a solução do problema sem ter que necessariamente entrar com a ação. O grande problema que eu vejo
numa situação... Mas, deixa eu só não perder o raciocínio aqui, mas a gente não tem que avisar se é um perfil do Facebook ou do Insta, ou enfim, não tenho que avisar a plataforma imediatamente para que ela... Sim, mesmo através do advogado ou não, essa ciência tem que ocorrer logo após a preservação da prova. O ponto que a gente nem sempre sabe responder devido à falta de transparência nesse momento de crise, quantos dias que o provedor de aplicativo vai levar para tomar uma decisão, para se convencer de que, de fato, o golpe foi aplicado por uma falha de segurança da informação. É bom dizer que, no caso do Meta, por exemplo, eles até têm já um procedimento automatizado, onde se tira foto tipo uma selfie, para que eles possam comparar através de sistemas se a pessoa é ela mesma. Porém, nem sempre as pessoas têm uma informação clara sobre como agir em situações de crise nesse momento, o que retarda o enfrentamento do problema. E isso pode ainda causar mais danos, porque a decisão tardia significa dizer que os danos ainda serão maiores. A gente tem caso, a gente combinou que essas nossas conversas iam ter 15 minutos, tem 16, mas dá para a gente acabar aqui para não deixar o assunto no ar. Mas a gente tem casos em que entre a pessoa comunicar a plataforma e a plataforma tomar alguma atitude, é um mês. Verdade. Foi um caso recente que aconteceu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A vítima fez prova de que comunicou, me parece, ao Meta. Não, foi ao Meta, de verdade. E aí o Meta levou um mês para poder dar resposta e solucionar o problema do perfil sequestrado. E nesse meio tempo, vários golpes foram praticados, como se fosse a vítima. E com isso, então, ela teve vários danos, porque sua imagem ficou super mal vista e, consequentemente, ela ganhou uma indenização por falha de segurança do Meta e, sobretudo, pelo retardamento de uma decisão imediata que ocasionou esses danos à honra e à reputação, e houve uma condenação indenizatória em decorrência dessa falha de segurança. Me ajuda a passar régua aqui na nossa conversa, então. A gente falou que está havendo uma série de golpes relacionados a sequestro de perfis e também uma série de bloqueios de perfis. Os perfis estão sendo, entre aspas, atacados por essas duas frentes. A gente falou que a comunicação, no caso de se perceber um evento desse tipo, é importantíssimo se comunicar à plataforma imediatamente e se produzir provas na medida que for possível, foto de tela, recorrer, guardar as informações todas que tiverem à disposição para que isso seja usado eventualmente numa ação. Ainda que se discuta a validade disso, é importante que se tenha essas informações. A gente falou que a justiça tem reconhecido a responsabilidade das plataformas no caso de bloqueio indevido de perfis e tem concedido indenização por dano moral, e em alguns casos até indenização na esfera civil para as pessoas prejudicadas. E, por último, se viver um problema desse tipo, você tem que correr atrás, porque as pessoas estão vivendo desses perfis hoje e tem sua reputação. Enfim, teve outro dia o caso de uma streamer, de uma influencer que tinha quase 2 milhões de seguidores e teve seu perfil simplesmente bloqueado. Não dá para ficar parado, né, Alexandre? Sem dúvida alguma. Hoje os danos são muito maiores do que eram antigamente, justamente porque esse número de seguidores é bastante expressivo e, sobretudo, porque hoje nós já estamos numa fase que as redes sociais não são apenas geradas de conteúdos institucionais, é para fazer negócio mesmo, é para poder gerar lucro. E toda vez que isso acontece, obviamente, chama a atenção dos golpistas e os danos para as vítimas são sempre maiores. Muito bem. Cumprimos nossa missão em 18 minutos e 50 segundos. Tá bom. Vamos melhorar para as próximas e ficar nos 15. Mas acho que valeu, acho que a gente conseguiu passar o recado e a importância desse tema. Obrigado. Valeu. Até a próxima, Seco. Um abraço. Valeu, obrigado. Arthur.